Oi, eu sou o Luiz e esse é o Memórias. O Memórias é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Essa publicação faz parte de uma série onde eu reviso os acontecimentos da 20ª edição do Big Brother Brasil. Nesse episódio, eu vou comentar sobre como os participantes do reality percebem o jogo em que estão inseridos. Vem comigo? Antes de começar, vamos relembrar como os episódios dessa série são estruturados. Funciona da seguinte forma: todo domingo de manhã eu publico um episódio. A estrutura do episódio é composta das seguintes considerações: comentários sobre as narrativas desenvolvidas na semana, previsão sobre a formação do paredão, meu top 5 de participantes que mais me divertem, quem eu gostaria que estivesse na liderança, quem eu gostaria que estivesse imune e quem eu quero que saia para deixar o jogo mais dinâmico. Aliás, essa última consideração eu não fiz no episódio passado porque a saída do Lucas estava muito previsível. Lembrança feita, vamos ao tema desse episódio. Escolhi o tema subjetividade porque depois de um mês é possível reconhecer qual é a bússola moral dos participantes, ou, como eles gostam de dizer no confinamento, qual é a verdade de cada um. Nessa quinta semana que termina com a saída da Bianca, foi possível identificar como alguns participantes estão jogando. Vamos começar pelo Pyong. A verdade subjetiva de Pyong é a mais clara e transparente. Pyong entrou para jogar e ganhar o prêmio. Se fosse para fazer qualquer coisa diferente de jogar, Pyong preferia estar fora da casa. Pyong se concretizou como mais estrategista. Prior e Vitor Hugo apenas sonham em ter o mínimo da habilidade de gameplay que o Pyong tem. Ele explanou suas ideias de forma intensa para todos aqueles que quiseram ouvir ou que conversam com ele sobre o jogo. Até a edição do programa aproveitou as falas dele para narrar um VT contando a divisão de grupos na casa. Pyong está escrevendo o roteiro do reality. O comportamento explícito de Pyong é arriscado, tanto que incomodou diversos outros participantes, até seus aliados, como a Marcela. E falando de Marcela, vale fazer um parênteses. A verdade de Marcela é que ela entrou para ser ela mesma, e tinha expectativas que as pessoas fizessem o mesmo. Uma vez que ela percebeu que isso não estava acontecendo, ela se desesperou. Isso me faz pensar que a Marcela não entrou pelo prêmio, entrou pela experiência. E, pelo visto, ela está infeliz com a experiência. E a culpa da infelicidade dela é a expectativa equivocada que ela criou em cima de pessoas que desejam o prêmio ou, no mínimo, desejam a exposição pública a nível nacional. Marcela devia ter ido para um retiro e não para um programa de TV. O mesmo vale para Manu Gavassi. Ambas podiam dar as mãos e irem para um outro lugar e deixar o prêmio para quem quer ganhar. Fecha parênteses e voltamos pro Pyong. Uma das pessoas para quem o Pyong explanou o jogo foi o Prior, o último macho escroto que ainda deve ser eliminado. Prior até tem um ponto de vista válido, mas sua percepção é limitada pelo incômodo que ele tem sobre o comportamento de outros participantes. Além disso, a personalidade do Prior, de se achar muito esperto, muito malandro, o cega para considerar possibilidades distintas. O desejo de Pyong, e que ele tentou articular com seus aliados, era de colocar Guilherme no paredão e obter alguma resposta extraordinária, tipo, estabelecer uma métrica que indicasse quem do grupo oposto é o menos popular e, além disso, enfraquecer as chances de sucesso dos adversários. Esse desejo do Pyong rodou pela casa inteira e tirou o Guilherme da zona de conforto. E isso engrossou a tensão entre os grupos. Pyong conseguiu uma resposta extraordinária depois da eliminação de Bianca, que surpreendeu todo mundo. Mas e o Guilherme? Como ele fica posicionado a partir de agora, depois que a Bianca saiu? A verdade subjetiva de Guilherme é que ele joga evitando conflitos e cessando conflitos alheios. Essa diplomacia dele é muito passiva, logo é fácil taxá-lo de isentão. Curiosamente, o ponto forte e fraco do jogo do Guilherme era o relacionamento dele com Gabi e Bianca. Era o ponto forte, pois eram duas alianças com bons relacionamentos entre outras pessoas. Logo, quem vota em Guilherme desagradaria outras pessoas, como Gabi e Bianca. Assim, Guilherme tinha um certo nível de blindagem.
E esse trisal era o ponto fraco também, porque Gabi é muito emotiva e todos conseguem ler seu emocional igual um livro do jardim de infância. É simplesmente muito fácil. Guilherme tem consciência de como a Gabi é emocionalmente vulnerável e por isso ele visa reprimir o comportamento dela, coisa que eu acho que o programa não exibiu ainda. Esse comportamento que ele tem, pedindo para que ela não exponha para ninguém, nem para as amigas, e muito menos para o Pyong, está sendo muito mal visto fora da casa. A Bianca também era um ponto fraco, pois ela era muito sedutora para ele, e isso desestabilizou as emoções dele com ele mesmo e dele com Gabi. Depois da saída da Bianca, isso abalou o relacionamento dele com a Gabi e gerou uma suspeita sobre o comportamento respeitoso de Guilherme. Logo, ele saiu pela casa falando para todo mundo que ele é um bom moço. Com a saída de Bianca, sai também a blindagem de Guilherme. E se a Gabi manter a distância dele, ela pode até crescer no jogo. E para comentar rapidamente o jogo da Gabi, é o seguinte: a Gabi tinha que perceber que está sendo manobrada por mais de uma pessoa e tomar um lado, ou declarar independência. Ou ela joga com o Guilherme, ou ela joga com as amigas dela. A Gabi, ela joga o tal do jogo do coração, que em outras palavras pode ser lido como o jogo simpático, sincero e autêntico. Aquele que não magoa ninguém. Eu leio o tal do jogo do coração como uma forma cômoda de não perder a popularidade. Assim, o jogador se coloca em posição de coadjuvante, apenas reagindo aos acontecimentos. Vamos de Babu agora. Babu continua com declarações impopulares. Os links para as declarações do Babu vão estar na descrição desse episódio, lá no site. Parece que Babu joga mais para manchar o adversário do que para construir a própria imagem. Ele tem muita dificuldade em jogar o jogo da convivência, que é o mais comum de ser reconhecido entre os jogadores nesse momento do jogo. Com a permanência de Prior, Babu continua carregando um grande peso nas costas. O contexto em que Babu está inserido desperta muita discussão sobre racismo, gordofobia, isso fora da casa, mas suas ações dentro da casa parecem nem levar em consideração essas discussões. Se Babu vocalizar mais essas percepções que a galera tem fora da casa, possivelmente ele ganharia apelo popular. A verdade de Babu já foi mais coerente, mas no momento ele mesmo não está sabendo se posicionar na melhor luz para o público. E um ator deveria saber se posicionar em frente à luz. Vamos agora de Prior. A verdade de Prior é que ele não vai conseguir ser uma pessoa melhor em pouco tempo, e por isso eles consideram uma pessoa sincera. Parte da audiência compra esse posicionamento ao acreditar que ele é uma pessoa autêntica. Aliás, elegeram um presidente atual assim, perceba o reflexo. O revés dessa compra é a consequente validação do comportamento ignorante que ele reproduz ao se mostrar resistente a novas ideias, novas percepções, novas sugestões de como se relacionar de forma diferente com pessoas. Parece semelhante com alguém? Validar o pensamento de pessoas ignorantes é aceitar que elas se comportem sem sofrer as consequências de seus atos. Afinal, não é porque ela está sendo sincera, e isso é a verdade dela, que deixa de ser errado. Outra pessoa que, além de Prior, trabalhou bastante a língua para influenciar votos contra o Pyong foi o Vitor Hugo. A verdade de Vitor Hugo é a que vem causando mais vergonha alheia. Ele sabe que ele está sempre na margem dos relacionamentos. As pessoas reconheceram que ele não consegue interagir bem e toleram ele lá dentro para não magoá-lo. Aos poucos, de acordo com as oportunidades que surgem, ele consegue se aproximar das pessoas, mas é muito triste perceber que é uma questão de conveniência e não de desejo da outra parte. Vitor Hugo não espera simpatia, cuidado ou sequer atenção. Ele se viu numa posição de ostracismo e tenta deixar esse local desde então. Ele vem conseguindo? Olha, vem, mas para sair desse lugar, ele preferiu surfar uma onda negativa de difamação alheia e falsidade. Pois ao mesmo tempo que ele quer reduzir a quantidade de adversários, ele quer estar junto e participar dos momentos agradáveis. E por que os adversários não afastam Vitor Hugo? Pois eles acreditam que assim Vitor Hugo ficaria magoado, ficaria triste, deprimido. Enquanto isso, Vitor Hugo está buscando eliminar todos aqueles que não querem magoá-lo. Olha que situação o rapaz se encontra. Vitor Hugo está se servindo como um oráculo fajuto, quase um charlatão portador de uma originalidade que nem é dele, que na verdade é de Pyong.
Ele aproveitou que o jogo de Pyong estava ganhando tons de impopularidade e começou a explanar toda a visão de jogo de Pyong para Mari, Guilherme, Gabi, Bianca e Fly. Mas no final da semana ele falou até com o Prior, que anteriormente era um grande desafeto. Nessa estratégia, Vitor Hugo tem uma grande chance de virar o jogo contra o Pyong e carregar isso até por algumas semanas. Mas a audiência percebe isso como um jogo limpo? Eu percebo o Vitor Hugo como um oportunista hipócrita, pois ele está fazendo o mesmo jogo vaidoso e soberbo que demoniza em Pyong. Vitor Hugo é um fã do programa. Possivelmente ele gostaria de ser lembrado como herói, mas até o momento será lembrado apenas como pombo que atualizou as definições de ranço, inconveniente e palestrinha. Antes de falar sobre as expectativas de formação do paredão, eu preciso destacar 2 eventos. No Twitter, 2 participantes foram cancelados. A primeira pessoa cancelada foi Manu Gavassi. Uma fala dela foi interpretada como racista. Eu vou deixar o vídeo onde ela fala lá no post de publicação no site. A segunda pessoa cancelada foi Daniel, ao ser acusado de assediador. O vídeo também vai estar lá no site para você conferir. Sobre esses momentos, eu tenho que dizer o seguinte: o fenômeno de cancelamento social me parece uma grande consequência da radicalização da opinião pública. É um nível de tolerância zero que sempre me faz lembrar do episódio Hated in the Nation, da série Black Mirror, disponível na Netflix. Nesse episódio, a opinião pública serve de pretexto para a validação de um assassinato. Será que a gente vai estar vivo para ver isso se tornar realidade? Porque a cultura do cancelamento já é o primeiro passo para isso começar a acontecer. Voltando aos acontecimentos, vamos para a prova do líder e depois para a prova do anjo. A prova do líder era de agilidade, logo os menos ágeis tiveram menor desempenho, ou seja, azar daqueles que formaram dupla com pessoas lentas. Foi uma prova em dupla e quem ganhou foi Daniel e Yves. A partir daí, o jogo ganhou um ar de curiosidade, pois essa dupla vai decidir entre Guilherme, Prior e Babu. Se eles indicarem outro nome, será muito surpreendente. Eu acho que vou indicar Prior, pois Daniel e Yves jogam com o tal do coração, e como a liderança não vai ser compartilhada, vai ser individual, eles vão acabar decidindo nesse nome. Um bom nome para indicar para o paredão é o do Guilherme, porque depois da saída de Bianca, ele é o que tem mais potencial de sair. A saída de Guilherme validaria a percepção de que o relacionamento dele com Bianca era muito íntimo para um rapaz que namora outra pessoa na casa. Além disso, tirar Guilherme seria tirar um isentão, e se tem uma coisa que a audiência não gosta num reality show, é de gente isenta. Na prova do anjo, quem ganhou foi Guilherme. Ele deu o monstro para Pyong e Manu. Assim, ele selou oficialmente 2 desafetos. A imunidade que ele vai dar indicará quem ele percebe como mais vulnerável pela casa. Acho que a escolha dele está entre Mari e Fly. Logo, essa imunização não vai valer de nada, pois os alvos são Pyong, Babu, Prior e Guilherme. Qualquer outro nome que estiver ameaçado pode cair no paredão por uma eventualidade. Vamos para a formação do paredão. A dinâmica da formação do paredão dessa semana está fantástica. O líder vai indicar uma pessoa, essa pessoa, por sua vez, indica outra pessoa, logo em seguida a casa vota, e o mais votado vai indicar uma 4ª pessoa. Das 4 pessoas indicadas, só a pessoa indicada pelo líder não poderá disputar a prova bate-volta. Bom, esse foi o resumo da 6ª semana. Para concluir, a verdade subjetiva dos jogadores dessa edição podem ser categorizadas em: quem joga com coração, grupo composto por Gabi, Rafa, Manu, Marcela e Daniel. Quem joga contando votos, sendo composto por Pyong, Thelma, Gisele, Vitor Hugo, Prior e Babu. E quem joga com a popularidade, grupo formado por Mari, Fly, Guilherme e Yves. Vamos às últimas considerações? Primeira consideração, formação de paredão. O Pyong só não vai pro paredão se estiver imune ou se os adversários tiverem um raciocínio lento, o que é bem possível. Nessa dinâmica de arrastar alguém pro paredão, se Babu ou Prior forem indicações do líder ou da casa, um dos dois pode colocar Pyong no paredão. Se isso não acontecer,
Prior e Babu podem imaginar que tem os votos suficientes para Pyong ir pela casa, assim podem escolher alguém do grupo oposto e aí vão arrastar a Gisele. Se Pyong receber mais votos da casa, aí Guilherme, Babu e Prior entram para a mira do Pyong. Eu vou apostar que a liderança vai indicar o Prior. Prior não vai ter controle emocional e vai arrastar Pyong. Babu vai pela casa. Assim, Babu vai acabar arrastando Gisele, porque ela é um desafeto para ele. Gisele, Pyong e Babu vão disputar o bate-volta e eu vou torcer pra Gisele voltar. Quero ver se a audiência vai tirar o assediador, o macho escroto ou o rabugento. Segunda consideração, top 5 de participantes que mais me divertem. Nesse momento, o meu top 5 está mais para um top 2, composto por Manu, que continua muito divertida ao encarar o jogo como uma série de TV, e o Pyong, que continua analisando o jogo com muita intensidade e fazendo as peças se movimentarem. Terceira consideração, próximo líder. Gisele e Thelma merecem protagonismo. Então eu gostaria que uma delas estivesse na liderança. Eu imagino que uma delas na liderança poderia aumentar a rachadura entre os participantes. E a gente gosta de um conflito. Quarta consideração, próximo anjo. Eu gostaria que a Gabi ganhasse o próximo anjo e escolhesse qual amizade ela vai favorecer. Isso deixaria ela numa posição bem comprometedora. Quinta e última consideração, quem eu quero que saia. Olha, Guilherme ou Prior tá bom pra mim, porque a saída de Guilherme fecha o plot da Bianca e a saída de Prior fecha o plot de macho escroto. Tá ótimo, só quero ver as histórias seguindo em frente. Chega de história repetida. E eu finalizo esse episódio com o seguinte. No reality, eles falam muito sobre minha verdade e sua verdade. E eu percebo isso como uma mentalidade cheia de isenção pro programa. Chega a banalizar a palavra verdade em troca de uma posição confortável que evita conflitos. Mas essa mentalidade é válida perante aos fatos e a opinião pública? Quando alguém te conta uma história, existe um potencial de credibilidade e confiança, baseado na sua experiência e relacionamentos anteriores. Lá dentro, paira um comportamento de não julgar o outro de forma precipitada. E como eles estão se conhecendo, paira também uma desconfiança entre eles. Logo, os jogadores devem lidar com os fatos, crenças, moral, ética e precedentes comportamentais para estabelecer confiança e credibilidade. No meio do caminho, eles envolvem conceitos abstratos como energias boas e ruins, sonhos, divindades. Alguns pesam bastante a mão no discurso religioso, Rafa Kalimann principalmente. Assim como na vida, para se movimentar num jogo social, mais do que estabelecer uma verdade, é preciso confiar e acreditar, correndo o risco de ser traído e decepcionado. E para lidar com isso tudo, a gente faz o quê? Julgamentos. Existe certo e errado, e assim, assédio é assédio, racismo é racismo, calúnia é calúnia e difamação é difamação. Dentro do confinamento deve existir julgamento, assim como existe fora dele. Por estarem expostos sob o julgamento da audiência, os confinados julgam pisando em ovos. Assim, eles não perdem tanta popularidade caso estejam errados. Essa dinâmica me parece o principal fator para determinar a saúde mental de um participante que se dispõe a conquistar o prêmio. Mas isso quer dizer que o perfil ideal de competidor para o BBB é aquele que tenha mais noção do que se passa internamente e de como o ambiente externo pode perceber os comportamentos dos participantes? Eu digo que sim. O mais sensato, com mais noção do ambiente interno e externo, tem o perfil ideal para competir nesse jogo. Se você chegou até aqui, assiste o BBB ou não, me diga o que você pensa sobre verdades subjetivas. Você pode enviar comentários e áudios através do WhatsApp ou Telegram. Fique ligado nas redes do projeto para conferir as novas publicações. Você pode encontrar as postagens e as redes sociais no site memoriascast.com.br. Um grande abraço e tchau!